Está começando o MFcast, podcast do MF Rural. Eu sou Roberto Lucas. Hoje temos um convidado aqui para falar um pouquinho da história de dois grandes touros que fizeram muito sucesso no Nelore. Estamos aqui hoje com o Jaime Miranda. Tudo bom, Jaime? Boa noite. Muito bom estar com vocês aqui. Que bom. E estamos também junto com o Walter Celani aqui para apresentar, e hoje a gente vai conversar sobre Nelore, café. Vamos falar um pouquinho de cada coisa. Tudo bem, Walter? Beleza, o assunto é bom demais, uma coisa que eu gosto, que é zebu, é animal de qualidade, padrão e de café. É bom Coisa demais. boa demais. Vamos lá. Mistura bem. Jaime, a gente, há um tempo atrás, nós éramos vizinhos, né? Vizinho de cerca. De cerca, né? Cerca tinha uma estrada no meio. Tinha uma né? estrada no meio, mas a gente era vizinho ali. Vizinho. E eu lembro, isso em 96, 97, mais ou menos, daqueles grandes leilões que marcaram Sim. Garça, né? Aqueles leilões de Nelore, aquela coisa. Como é que começou o Jaime Miranda no Nelore? Bom, nós temos que contar um pouquinho da história do meu pai, que foi Vamos quem lá. começou. Meu pai tinha uma fazenda de gado aqui em Campos Novos Paulista. Certo. Tinha um sócio que foi prefeito de Garça depois, futuramente, que é o Pedro Valentim Fernandes, irmão do seu Manolo, da região ali. E a conta dele, quando passou a fazer gado PO, eles tinham vaca e produzia bezerro. E ele percebeu que se ele colocasse um touro PO, mudasse a vaca para PO, ele vendia esse mesmo bezerro por 2, 3 vezes o preço, certo? Tá. Então ele foi atrás de montar um plantel PO. E o primeiro caminho que ele achou, que acho que foi um caminho interessante, pensando em pureza racial e fazer um gado que agregasse rápido raça, ele passou a ser o maior comprador das vacas antigas e velhas de descarte do seu Torres de Araçatuba. Tá. E da fazenda Barreiro Rico, ali perto de Piracicaba. Perto do rio ali, Piracicaba, tinha um plantel grande ali. Então nós comprávamos essas vacas e multiplicava. Essa vaca velha dava um bezerrinho novo. E sempre agregado, uma bezerra boa, um bezerro bom. E eu estou falando isso de 1972, 70, alguma coisa desse tipo aí. Certo. A inseminação artificial chegou em 70, Acho em que Garça. foi 70, né? 70. E eu cheguei da faculdade em 74. O outro passo que ele deu, que acho que foi o que foi acho que o sucesso para produzir aquele touro foi esse. Ele foi para a Bahia e comprou um lote de fêmeas de gado baiano. Um lote de novilhas do seu não vou lembrar o nome já. Tá. Essas 15 novilhas vieram e o touro do momento era do William Cury. O William Cury era garcense, criador. Sim, William. O William Cury tinha o Dumu. O Dumu era filho do Carvo, da raça de Araçatuba do seu Torres. E cruzou uma dessas novilhas que veio da Bahia com o Dumu e nasceu o tal do Gin de Garça. Então foi do Mu com essa que veio Sim. da Bahia. Dumu com a vaca chamada Daí, uma novilha chamada Daí, da Bahia. Tá. Nasceu, nós tínhamos uma fazenda aqui no fundo de Veracruz aqui. E ficamos sabendo, era um domingo, falar da história do nome. Tá. Eu ia te perguntar o porquê. Então, o peão avisou, o senhor Jaime nasceu, né? Era um domingo. Nasceu um bezerro aqui muito diferente, o senhor não queria vir aqui. E meu pai estava almoçando com um amigo hoje, amigo de muito, muito tempo, era o Ricardo Rezende Barbosa. O Ricardo Rezende Barbosa tinha a primeira casa da frente do Bosque de Garça. E como só tinha a casa dele lá, faz muito tempo, ele ficou com o apelido de Gin das Selvas. Tá. Ricardão, vamos lá ver esse bezerro comigo? Vamos. Foram lá e viram o bezerro. O bezerro era uma maravilha, o bezerro nasceu muito bonito e tal. E o meu pai falou, em homenagem a você, eu vou pôr o nome do bezerro de Gin. O Gin das Selvas era com J, mas esse ficou com Gin. Tá. Com G, porque a nossa sequência de letras era G. G. Essa é a história do nome do Gin. Bom, muito bonito, muito diferente, um bezerro que se destacou. Nós estávamos começando a fazer os animais de pista, já tinham feito alguma coisinha.
E o gin só melhorou, melhorou, melhorou. É campeão aqui, campeão ali. E na exposição de Bauru, acho que de 78, ele foi o grande campeão. Grande campeão com 24 meses, 28 meses. E pesava na época, você vê, era um espetáculo, mas pesava apenas com 24 meses 820 quilos. Tá. Na época era um espetáculo. Uhum. A Lagoa da Serra veio, de olho em reprodutor, já estava em disseminação, estava em pleno vapor. Contratou o gin, levou para a Lagoa da Serra. Ele nunca mais saiu de lá. Entrou lá com 2 anos e morreu lá com 12, 14 anos, morreu lá. O que foi muito bom no gin e que é duro de conciliar essas coisas? Você tem um reprodutor maravilhoso, mas ele não se completa na quantidade de produção. Tá. Ele produzia muito bem e em muita quantidade, né? Então começou a aparecer o sangue do gin, que era um bezerro transformador, produzia animais muito precoces, muito pesados e num volume muito grande. E meu pai, muito comerciante, começou a vender. Trocou sêmen do gin a troco de bezerro, trocou a troco de um monte de coisa. Tá. E disseminou isso via Brasil inteiro. Mais um gole de sorte foi que filho do gin nasceu o Ludi, 4 anos depois. Em 80 nasceu o Ludi. Filho do gin, uma vaca do Tetente, filho do seu Torres, ali de perto de Dourados. Bom, sorte aí, nós vamos botar aí. Não é bem sorte, né? Porque Não. se ele não tivesse buscado A a genética genética certa. certa, você não tinha conseguido. Sim, né? eu acho que o mote aí que ele foi para Bahia trazer o gado, acho que foi um negócio que ele pensou, né? E, bom, lá nasceu o Ludi, e o Ludi um bicho muito diferente, muito tanjão e muito grandão. Nós tínhamos uma fazenda aqui dentro de Veracruz e tivemos para vender o Ludi por 2 vezes. Era um bicho muito feio, muito grandão, meio uma cara feia, assim, sabe? Tá. Isso quando menorzinho. ali. Isso, com 2 anos. Bom, foi se transformando, foi virar um boizão e foi o vice-campeão de Uberaba num ano lá que eu não vou saber a data certa aqui. Na mesma condição do pai, muito produtor em quantidade de sêmen e a produção explodiu, aí explodiu. Na época, muito mais do que o pai. Tá. Certo? Era um animal transformador de qualidade de fêmeas, de touros, e começou a fazer touros importantes, e fez vários filhos, o Ludi, importantes aí, coletaram sêmen e venderam para todo canto aí. Então a nossa história de Nelore é lastreada em cima desses 2 reprodutores, porque eles eram muito bonitos, muito transformadores na qualidade, na genética, e com muita quantidade de sêmen. Às vezes você tem um boi maravilhoso, mas ele produz pouco, Sim. né? Produção é pouca, né? Você não consegue disseminar. É. Nós fizemos o primeiro leilão em Uberaba, num grupo lá, acho que foi 89, 90, por aí, e resolvemos começar a fazer os leilões na estância que você está comentando. Tá. Fizemos leilão na estância meu pai faleceu em 95, nós tínhamos feito 4 leilões, e eu parei em 2010. Então tem um Fizeram aí período, vixe, um período período grande de grande. leilão aí. E as festas que você está lembrando, na época estava no auge a produção dos touros e inventamos um monte de moda ali, pensa ali dentro daquela estância, a gente trazia 1000 pessoas para Nossa, fazer leilão, né? era um evento Era um evento. da cidade. E vendemos muito e começou a trazer convidado, foi o primeiro leilão de barriga de aluguel, não, de embrião, foi feito Tá. ali. Esse eu lembro de você fazer, acho que um leilão à noite, Isto. que era esse daí, né, dos embriões, e aí no outro Isso. dia... O pessoal como o Garça tinha muita gente que vinha de fora, da Bahia, que fez um relacionamento grande com o baiano por causa da mãe do Gin. E o meu pai recebia esse pessoal sexta-feira à noite, fazia um jantar. Aí, do jeitão dele comercial, falou, vamos aproveitar essa noite. Aproveitar para aqui, ganhar dinheiro. Aproveitar para ganhar dinheiro, né? Então certo. inventamos o leilão de embrião. Aí foi Tá. uma maravilha, foi um sucesso.
E o grande leilão de embrião que eu me lembro bem que teve, a gente vendia tão bem o leilão, graças a Deus vendia tão bem ali, que nós começamos a convidar as campeãs nacionais dos últimos 10 anos para participar. Então criou uma essência do leilão. Falar em essência, a primeira vez que a essência da Unimar saiu foi ali, para ir em casa ali. Ela não saía daqui de jeito nenhum. Tá. Aí aquele leilão das 10 campeãs nacionais dos últimos 10 anos criou um mote muito grande e vendia muito caro, né? E por aí caminhou. Aí nós compramos 2 fazendas no Mato Grosso. Eu tinha uma fazenda no Paraguai, que eu engordava boi no Paraguai. Vendia fazenda do Paraguai, comprei uma da divisa do Paraguai ali no Tacuru, lá embaixo, Tá. perto da divisa com o Paraguai. E levamos o plantel que estava aqui em Júlio Mesquita para lá. E criamos lá por 15 anos, por aí. Uma região boa de criar. Precisava criar a garrotada bem criada, porque nós passamos a fazer leilão de touro também. Tá. Né? E você precisava produzir uns 100 touro que vendesse e tivesse qualidade. E não é fácil fazer 100 touro de qualidade no ano. Nem pensar. É difícil E não demais. nasce só touro também, né? Exatamente. Então, foi um lugar que nós criamos muito bem. E você falou em quantidade de sêmen, qualidade. O Ludi, o Gin vendeu o quê? Foi 150 mil, 200 mil dólares? Então, na época, criou-se uma imagem maravilhosa do gin que tinha vendido 150 mil doses. Não é o número para hoje. Hoje é outra. Sim, vende-se não, muito não, mais. na época, Mas na né? época, maravilhoso. Era um estouro. Até Vendia. mesmo porque pouca gente inseminava. Hoje, Exato, exato. não tinha verdade. como disseminar tem isso, esse né? detalhe também. Claro, Esse detalhe. E isso aí, em qualquer fazenda que você ia, tinha um pouquinho de sêmen do gin no botijão lá, né? Muita gente comprava até para ter. Até pra ter Até ele, para né? ter. Né? Até pra Achava ter. que o boi ia parar de produzir, que ia morrer, vamos ter. Bom, nós criamos isso aí, nós fomos para Uberaba, conseguimos fazer dos 2 touros. O Gin fez 4 campeões nacionais de Uberaba. Isso é outra coisa difícil, né? O Muito touro difícil. conseguir Não fazer faz. Sim, é outra coisa muito difícil num acontecer. espaço, sou meio ruim de data, mas espaço de 10 anos, nós fizemos 4 campeões nacionais, filhos do Poxa, Gin. é muita coisa. Né? É muita coisa. Então o boi explodiu. Explodiu, vocês têm que vender aqui em Uberaba, e criou-se um convite para a gente ir para Uberaba vender naqueles leilões de elite. E nós fomos para o Elo de Raça. O Elo de Raça era o leilão top da turma lá. Meu pai participou de 2 ou 3 primeiro, depois ele faleceu, eu fiquei lá por muitos anos ainda. Fiquei lá uns 10, 12 anos. E eu estou falando isso porque a seleção de Nelore, quando você trilha esse caminho que nós estávamos trilhando, é muito difícil você selecionar e participar de um leilão naquele nível. Né? Tá. Você tinha que ver, as vacas, vendia vaca por 2 milhões, 3 milhões de reais. Você tinha que levar o top do top para se almejar ganhar um dinheiro desse. Sem dúvida. Né? Então, tudo que nascia de bom, você separava para vender. Junto com isso veio a modernidade, né? Veterinária, embrião, multiplicação e tal. Você vendia uma novilha lá em Uberaba, o cara que comprava levava e multiplicava a novilha 40, 50, 60 vezes, pinçava os melhores e competia com você, dono da genética, no mesmo nível. Ele comprou ela Sim. e multiplicou muito mais rápido que você até. Né? Então os leilões de Uberaba passaram um auge maravilhoso e depois começaram a nivelar. Uhum. Nivelar porque todo mundo tinha mais ou menos o mesmo gado. E o nosso plantel, particularmente, é uma coisa que eu já falei algumas vezes, nós sofremos uma dificuldade muito grande de acasalamento. Pela razão do gin vender muito e produzir muito animal reprodutor e reprodutoras, e o Ludi Da mesma forma. muito na mesma forma, você lembra da história do Bitelo? Sim. O que vendeu de sêmen aquele boi? Então, toda vez que nós saímos atrás de um reprodutor para acasalar fora do sangue nosso, a gente trombava com o sangue do Ludi ou do gin. Tá. Então eu passei, foi uma fase até que meu pai tinha falecido já, a ser o maior experimentador de touro dos outros do plantel nacional. Ia no seu Rubico, ia no céu onde comprava touro, vendia touro. Então o plantel meu foi perdendo um pouquinho da uniformidade, entendeu? Entendi. Eu comecei a experimentar muito touro, Pra ver se algum dava ali na. para não fazer muita consanguinidade, né? Então nós sofremos isso aí. Então com essa venda do top da produção de cada ano, os plantéis foram desmilinguindo, né?
porque Ô, Jaime, deixa eu fazer Vamos uma lá. pergunta pro Jaime aqui. Deixa eu voltar lá atrás, porque a sua história é muito rica e ela precisa dar umas capituladas nela para gente poder. Primeira coisa, quando a gente fala de seleção, e eu costumo dizer, já havia falado, que selecionadores são muito poucos Sim, que existem, né? sim. Porque a seleção genética, ela é muito mais decepcionante do que alegradora. Muito, muito, muito. E você selecionar, você não pode fazer o que eu estou falando, que vender a cabeceira do nascido. você né? joga, porque Você daí tem você que preservar. Você Exato, quer que nasça uma bezerra melhor que a mãe. Aí você pega a bezerra e vende, você não está selecionando. Você exato. passou a ser um comerciante de gado, né? E selecionar ia, na época, muito de olho, de percepção do acasalador, do seu peão, que a gente não conta muito com o peão, que é o cara que te ajuda. Eu tive um peão que me ajudou muito, que foi o B, que está vivo em Garça até hoje, o B. seu Benedito. Sim. E é um cara que tinha o olho maravilhoso para destacar animais diferentes. Então tem um pouquinho de técnica, mas tem muito de percepção de olho, como tudo que você cria. Eu cria galo, cria cavalo, cria boi, você tem que ter olho. Tem que ter né? olho, Tem né? que ter olho. E a seleção, vamos entrar um pouquinho aqui já para a época de hoje. Você tem que selecionar uma raça que você está criando. A raça tem sua característica lá atrás definida. Uhum. Você está criando Nelore, o Nelore é um bicho mediano, dos aprumos muito bonitos, raçudo, do lombo bonito, a vaca tem a teta curta, não é um animal alto, é um animal quadrado, praticamente quadrado. Então você tem que preservar isso aí. Isso é um benefício. A raça foi criada e viveu há tanto tempo e foi buscada lá por causa desses padrões. Ela sobreviveu no Brasil por causa desse aspecto. Branca, do pelo preto, da teta curta, o bezerro pequeno nascido, o touro andando atrás da vaca, de comida não farta, né? Uhum. Aguentava muito andar, água longe, coisa de Brasil. Sim. E sobreviveu através disso. Aí você pega os bichos que estão criando hoje, sem querendo criticar, mas é uma verdade, Sim. né? Criaram um bicho precoce, pesado, mas que não é Nelore. Você olha na cara do bicho, você não sabe o que é Nelore. Não tem Você perfil. fala, perdeu o padrão racial. Isso, vamos é o falar padrão assim. da raça. Padrão Você pegar racial. o padrão racial da raça Nelore, mais ou menos o que eu te falei, tem que ser cumprido aquilo lá. O registrador tem que se ater àquilo lá, né? Quando ele for registrado por o registro no animal. Então, criar uma raça, você tem que se ater às características da raça. Logicamente, você tem condições de melhorar. Sim. Pensar, eu citei o exemplo do Gin, com 820 quilos com 2 anos, hoje é um peso irrisório, né? Uhum. Mas que se mantenha aprumos, que se mantenha cor, se mantenha uma vaca que pare fácil, né? Que cria o bezerro sem ajuda de nada. Então esse daí é um ponto que eu já escutei e já vi algumas pessoas voltando com esses touros antigos, né? Sim, Para que volte esse para padrão. padronizar outra vez, né? Exato. Você entra em qualquer central hoje, tem uma bateria. Eu, que sou da moda antiga, que cansei de ir em central e ver aqueles touros que nós vimos naquela época, daquele padrão, os touros maravilhosos, você fica desanimado com você ver. Mas são animais de bons números, de DEP, né? Medida e tal. Apesar que a conversa da DEP existe maneiras não muito boas de você fazer DEPs boas. Tá. Existem maneiras de fazer, né? Exatamente. E se vende muito para o pecuarista e para o comprador de touro, que é um leigo no assunto, uma DEP que não é verdadeira. Às vezes a DEP é do plantel do cara vendedor, ele não representa a raça. Não representa Entendeu? a raça. Então o comprador também tem um pecado aí de não se inteirar do assunto, né? Então acho que a raça, quem está voltando a fazer padrão assim, usando até bois POIs antigos, está voltando a querer criar um padrão antigo da raça, mas preservando o que ela tinha de bom. Ela veio para o Brasil por causa disso, né? Ela tinha essas Tinha essas características. Ô, Jaime, agora, talvez você acha que por causa disso, quando você olha Ludi, Carvade, Gin e outros tantos, como você citou, Bitelo, foram touros que formaram plantéis. Sim. É aquele touro que realmente é melhorador Sim. de plantel, né? Ele chega lá, ele não tem vaca que emprenha ele, é ele que emprenha as vacas e nasce ali. É filho do Ludi, é filho do Gin. É. E
Nos últimos anos, você já não vê mais esses touros raçadores de verdade. Tem Não. touro vendedor de sêmen, É. mas raçador, quer dizer, se perdeu. Se perdeu e não é fácil de produzir. É. O que aconteceu com essa história tudo que eu falei para vocês é que a pecuária nacional melhorou muito com tudo isso, né? Sem dúvida, Vendeu-se muito sêmen de bois bons e Sim. melhorou a pecuária. Sim. sem dúvida. Mas genearca, aquele raçador, aquele tudo, e fazedor de gado, que é um cara um boi que marcou época, é difícil de nascer hoje por causa do volume que tem hoje, né? Uhum. Antigamente você contava no dedo quem era criador de Nelore, tinha Tá. 30, 40, hoje tem sei lá quantos milhares de criadores de Nelore, né? Então diluiu tudo. A técnica, o embrião, a multiplicação, dúvida. diluiu tudo, né? Então nasce um bicho na tua casa lá, maravilhoso, mas o outro cara lá da 50 quilômetros da tua casa tem o mesmo bezerro que você tem. Às vezes até irmão, né? Às vezes até irmão. Às vezes até irmão. É. Então diluiu muito. Aquele criador, eu já ouvi isso há muito tempo. Ô, Jaime, você parou de fazer leilão e não tem animal de coxo mais. E aqueles 45 anos de seleção? Aqueles 45 anos de seleção eu vendi, né? Eu fui vendendo o gado, fui vendendo, muita gente multiplicou. Eu tenho ainda a minha marca, tenho preservado uma cabeceira de vaca, mas eu não participo desse mercado mais. Minha atividade hoje é outra. Não por razões que eu não gosto de Nelore, nada, Sim. por razões comerciais. Conveniência comercial, Conveniência né? minha. É. né? Isso é até bom falar, porque o nosso gado, com essa história que eu contei, nós tivemos sempre muito pouco volume de vaca. Tá. Eu nunca trabalhei com mais de 300 vacas, né? E tinha gente que, naquela época minha, trabalhava com 1.500, 2.000 vacas, um monte de embrião, né? E competia tudo junto. Mas o meu gado sempre teve muito valor agregado por causa dos dois touros, né? Uhum. Então, quando esse mercado deu essa embarrigada, há 10, 12 anos atrás, eu senti dificuldade para competir nos leilões e na pista, porque o meu volume era pequenininho, né? Sim. Então, eu resolvi sair do comércio de genética PO, vender uma fazenda do Mato Grosso, eu fui para Minas Gerais plantar café. Isso é uma coisa que nós nunca deixamos de ter também. Meu pai começou a vida, eu contei da pecuária que ele tinha em Campos Novos, mas ele nunca deixou de ter café. Nós sempre, nessa época da pecuária, sempre tivemos café junto. E eu fui, já com o Guilherme, meu filho, o Guilherme estava comigo já, fomos plantar café na região de Patrocínio. Fomos na Serra do Salitre, compramos lá 200 hectares de café, de terra de sorgo, coisa maravilhosa, no pé da serra ali. E fomos para fazer uma fazenda de café moderna. Tá. Não tinha um pé de café, não tinha nada. E queríamos fazer uma fazenda irrigada. Chama a Mané Tafim, que tinha um diretor grande lá, que era amigo meu. A Mané Tafim é uma firma israelense, o top do Muito mercado boa. de irrigação hoje. E pedimos para ele montar um projeto. E nós plantamos de uma vez só 180 hectares de café irrigado. Nossa. E foi um sucesso, foi muito bom, foi uma luta louca, porque a fazenda não tinha um transformador, não tinha captação de água, precisamos captar água, aquela luta de sempre lá. Minas Gerais, um meio ambiente difícil, você não podia pôr transformador na beira d'água, tinha um rolo. Quando demoramos 3 anos, instalamos a fazenda, fizemos a parte de infraestrutura moderna também, com a Pinhalense, montamos tudo que era de moderno. E estamos lá já há 14 anos. Produzindo café, numa região muito produtiva. Ainda tem batata ali perto? Muito. Muito, né? Batata, alho, milho, soja, tem tudo. A região é maravilhosa. Tem muita água, né? Uhum. Muito valorizada. E estamos lá, na luta de café lá. Mas o café lá, você tá falando o café que você foi para lá. Agora aqui em Garça você já tinha café também, né? Aqui em Garça, eu tenho uma fazenda onde eu morei por 22 anos ali. Eu tenho uma fazenda ali na estrada de Garça, Paulo de Carvalho. Ali eu tenho 100 hectares de café, que eu que plantei também. E estamos lá, toda irrigada também, irriguei ela também. Então, o nosso negócio hoje é café, como foi do meu pai lá no comecinho, é café hoje. O Nelore está guardadinho ali. Quem sabe um neto meu vai querer mexer com vaca, tem uma vacada para ele mexer. Ô Jaime, como eu sou apaixonado por pecuária e por Nelore,
Não é por ser do Beraba, não, mas é porque a gente tá ali convivendo com isso. Na época, eu sou do tempo, meu avô começou criando gir. E Ixi, não existia Nelore, né? O Nelore veio depois do gir, sim, né? a importação foi feita com gir. Foi feita com O gir, Nelore né? veio junto. O gado de corte era Nelore, né? Era gir, É. né? Não era para leite, não era nada. Então é uma época de... Mas o Foi Nelore... só com Sim. um complemento aqui, na época do. Acho que quem trouxe. Veio o Nelore junto, que foi o Tonico. E foi o Garcia Cid, trouxe Gir, Teve o seu Celso Garcia que Isso, trouxe, é. depois trouxe o seu o Rubico, Rubico. junto com o seu seu Torres. Torres, e né? uma É. história. Teve a história do Torres aí, que veio o Carlos e tudo, Sim. É que acho né? que primeiro foi o Garcia Cid que trouxe Nelore, daí depois ele voltou e só trouxe Gir e os outros trouxeram O Nelore. Celso Garcia conseguiu a liberação para o gado entrar. Ah, Aí foi lá a família do Tonico, do Rubico, né? Foi o Carvalho, Chico é? Carvalho, que foi, Chico É. Carvalho, filho do seu Rubico, junto com o tio. E foi o seu Torres. Tá. Com o Dico. Com o né? Dico. Com o Dico. Isso. Aí trouxeram, foi a importação que veio o Carbo, e foi o transformador também. que é onde foi o. É aí que eu Cortei fico... o seu Não, conversa, imagina mas- o controle do jeito, não é sempre bom essas informações. O que você estava falando ali, uma coisa que você falou que é interessante, o Nelore, a origem do Nelore, a resistência do Nelore, a capacidade dele de superar desafios, que fez com que ele hoje seja 90% do rebanho nacional. Também você vê que hoje, eu não sei se você tem essa visão, que o animal hoje está muito dependente de grão. Eles fizeram um Nelore dependente de grão em detrimento do que já era bom no pasto. Eu convivo um pouco, eu tenho uma filha casada com o pessoal de Ourinhos aí, da usina São Luís. Esse povo tem muito boi, né? Eles não querem mais boi comendo capim, não. É tudo no confinamento. Compra bezerro, coxo nele. Mata muito novinho, né? Boi de top. Agora, criador de bezerro, eu acho que precisa de uma vaca Nelore, né? Eu acho que não tem produtor que vá mexer com outra raça, que vá ganhar dinheiro com bezerro, que não produza em cima de vaca Nelore, né? A vaca Nelore é a vaca mãe do rebanho nacional, né? É a base. É a base. Eu acho que é por isso que ela sobrevive. Ela pare, ela cria sem dar trabalho, né? E ela come capim seco, come braquiária seca, não precisa de grão, né? É, Não isso precisa aí. coxo, né? Você pôr um salzinho lá para ela, pare o bezerro dela, né? Então, eu acho que a vaca Nelore é essencial para a pecuária e acho que o engordador de boi virou uma indústria, né? É uma Uma indústria. indústria. Não há fazendeiro grande hoje que não tenha um coxo, Exatamente. né? Que acabe tudo no coxo. Ô, Jaime, você acha, é que eu vou fazer uma provocação aqui meio perigosa. Você acha que essa parte, como você mesmo falou, que comercialmente, como tudo cresceu rápido demais, a reprodução assistida aí foi muito Aham. boa, porque aumentou o volume de rebanho, qualidade de Sim, rebanho, sim. tudo. Mas também o registro dos animais, por ele ser uma fonte muito boa de renda para as associações, facilitou também isso? Tem uma parte que eu não. Acho que não sei se vocês sabem, eu fui presidente da Nelore Brasil. Sim, inclusive depois eu até drogar que você que inventou o Nelore Fest, né? Isso, na foi. sua gestão. E eu fui presidente da Nelore e sofri muito com essa questão, suei. Porque quando nós fizemos o ranking, Uhum. que foi um mote muito grande para a raça, virou aquela pista maravilhosa, tinha exposição de 1.500 animais, 1.800 animais, o ranking era disputadíssimo. A gente criava regras no ranking, né? O animal tem que ter assim, tem que parir tanto, tem que não sei o quê, o Sim. touro tem que ser não sei que jeito e tal. E isso batia com a BCZ, né? E a Nelore, quer queira, quer não, era uma entidade que não tinha renda, né? Uhum. Ela não tinha participação em nada do registro, foi criado depois, dentro da turma nossa aqui. Ela era uma associação que promovia a raça Nelore. E a Nelore sempre foi meio independente da BCZ. Tinha um grupo que começou a Nelore em São Paulo, tinha um escritório próprio, uma agenda bem feita, e passou a ter dificuldade com dinheiro. A criação do ranking fez a Nelore sobreviver, né? E nós tínhamos essa dificuldade de enfrentar
a BCZ, com as regras dela de registro, de tudo, com as nossas mudanças do que nós queríamos da fêmea Nelore. Hum. Né? Aí naquelas brigas aí, criou-se uma facilidade que todo presidente da Nelore tinha uma cadeira no Conselho Técnico da BCZ. Aí tem brigas homéricas que eu lembro lá. Dentro do Conselho Técnico, o diretor técnico da Nelore discutindo com o Josaquian, com o Arnaldinho, com muita gente lá. E tivemos bastante essa briga aí. E a Nelore do Brasil, quando criou o ranking, criou-se um ciúme da BCZ. Porque a Nelore começou a ficar muito bem. Começou a juntar muito dinheiro, começou a fazer muita festa. Eu, quando fui presidente, criei a Nelore Fest, que foi um sucesso, entregava os prêmios, Sim. tudo, aquela festa bonita. Então a BCZ ficou meio bicuda com a gente, né? E teve uma época que a BCZ, na época do Zé Olavo, eu era presidente da Nelore, o Zé Olavo soltou a história que a BCZ ia criar um ranking próprio. Aí chegou a história lá em São Paulo, nós juntamos a nossa turma lá, vamos lá falar com o Zé, né? E nós tínhamos uma coisa muito grande na mão, que nós tínhamos a Expoinel. A Uhum. Expoinel era da Nelore do Brasil. Ela que marcava onde ia ser. E era uma exposição importante, né? Andava o Brasil todo, Era. dava muito dinheiro, né? Sim. E nós fomos lá e sentamos com o Zé. Eu lembro que eu precisei falar para o Zé. Zé, se você criar o ranking, na minha gestão não se faz mais Expoinel aqui. E eu vou fazer força para que nenhum presidente faça mais Expoinel aqui. Porque é uma judiação disso. Vocês, primeiro, não dão participação nenhuma para a gente sobreviver. E segundo, vocês querem tirar a coisa que nós estamos mais ganhando dinheiro. Vocês não têm que fazer isso, vocês têm que cuidar da raça. Cuida Sim. das características da Claro. raça, do registro, isso tudo. Convencemos o Zé Olavo. E não se criou o ranking pela BCZ. Mas o departamento técnico da BCZ é responsável pela qualidade do gado que está rodando hoje. Eu não posso dizer atualmente. Acho que na nossa época era mais cuidadoso. Acho que Concordo. hoje está mais facilitador, né? Acho que tem outra percepção que eu não tenho acompanhado muito, mas essa questão de DEP, de boi de número e tal, acho que está camuflando muita coisa. Pela minha visão, que acompanho apenas em televisão, em venda de televisão, alguma coisa, você vê alguns touros e algumas matrizes sendo vendidas com régua de DEP maravilhoso, que na nossa época ela não poderia estar registrada, né? Uhum. São touros que touro até com defeito, né? Matrizes também defeituosas, com formato de carcaça indesejável na época, aprumos horrorosos, mas está se vendendo em cima de uma régua de DEP. Não sou contra o DEP, mas eu acho que tem que ter um cuidado, tem que fazer um boi com DEPs boas, mas um boi Nelore, dentro da característica da raça. Porque tem gente certinho. que defende exatamente isso, assim, às vezes, ele não é bonito, mas ele dá um rendimento muito bom. Pois é. Que aí é onde Isso tem é o que está essa... vendendo hoje. É o seu que Isso está aí. vendendo. Tem gente que defende essa... Só que tira aquela característica do Nelore, né? Completamente. Você fala, a pecuária melhorou, deu um monte deu saltos aí e tal. Então, mas na sua opinião hoje, vale o que mais? Beleza, conformação ou o rendimento? O que... Se você for selecionar, como nós estamos falando, acho que você tem que tomar cuidado. Você tem que selecionar Nelore, né? Tá. Se você for criar cachorrinho fox, você quer cachorrinho fox daquele jeito, né? Uhum. Você tem que selecionar dentro da... É a história que eu te contei ali do Zé Luiz Neymar. Acho que é uma habilidade sua. Você tem que usar o DEP, usar touros diferentes, mas você tem que preservar o padrão da raça. Né? Pode aumentar É o tamanho. importante, né? Pode aumentar o tamanho da vaca, mas que ela pare bem, que ela crie bem sozinha o bezerro, que o touro ande bem, que tenha prumo bom, perfil bom, seja raçador, seja uma cara de macho, né? Você vê bicho vendido aí que não tem jeito de ser vendido. Você não sabe se é macho ou se é fêmea. Não Você sabe. olha pra cabeça Não dele, sabe, você é fala, tem complicado. cabeça de fêmea. E basta ter uma régua de DEP grande que o cara paga caro, né? Eu fico Exatamente. observando que você falou uma coisa, eu volto lá atrás e falo, defeito de aprumo. Você olha muito aprumo, pro animal ele tem duas funções básicas, assim, de funcionais, o aprumo. Uma
é de poder caminhar bem. Sim. E nós temos grandes extensões de pasto. Sim. A outra é de poder cobrir a vaca. Ele tem que ter o aprumo bom para ele poder trazer a mão e poder encaixar direito, né? Sim. E quando você tem um animal defeituoso, então eles estão deixando de olhar a funcionalidade do animal a pasto para Uhum. criar um animal que vai ficar ali parado e não vai fazer nada, né? É. Vai para os confinamentos. Então, é uma coisa que fica dispar de paz, né? Você fica com uma coisa Aí, esquisita. quando criaram os animais muito, muito compridos, vamos criar comprido que dá peso e tal, começou a aparecer os animais encoletados, da costela chegando no cupim muito afunilada. Se você olhasse um boi do lombo ruim, você podia ver o aprumo de mão dele que era ruim, tá? Você vai no lombo, vai na mão, é igualzinho. O boi do lombo bom tem as mãos bonitas, bem colocadas, né? Acho que é o criador de raça antigo. Tem O os- olho vale muito, Tem né, os olhos Jaime? tem os olhos mais limpos, É. vamos falar assim. Eu concordo com você. Eu Os concordo. olhos mais limpos. Porque você vê, no começo da sua história, você viu o tanto que o olho é importante. No começo da sua história aqui, você falou que o funcionário da fazenda foi lá, olha, nasceu um bicho diferente. Sim. Exato. É o olho, quer dizer, qual é a formação que ele tinha? Nenhuma. Ele tinha Era simplesmente... diferente dos outros. É né? diferente dos Era outros, ele diferente dos tinha outros. termos de comparação, né? O que eu fico muito triste é justamente perder, porque isso aí é a maior intimidade que o sujeito pode ter com o negócio que ele faz, é sentir o negócio, né? Verdade. Não é só olhar uma tabelinha e falar, é esse. Você vê o que é o olho, né? Nós fazíamos aqui o leilão junto com o Nelson Pineda. Tá, Nelson, no paredão. Chamava leilão, grandes opções. Nós éramos convidados, seu Baldoleia, Nelson Pineda. Aí vinha o Jorge Schweizer, ali de Santo Antônio da Platina, que era cunhado do Nelson Pineda, vendia também. Aí vendendo lá, não vendiam e tal, e o pessoal do Ribas foi lá e comprou um touro e uma fêmea. E não sei por que cargas d'água, esses dois animais pararam na estância para ser carregado outro dia. Acho que vieram com o nosso gado, pararam na estância. Aí o B ligou pro meu pai e falou, senhor já vem ver uma novilha aqui. Aí meu pai foi lá, dava aquela novilha lá. Vamos comprar essa novilha, senhor Jaime. Mas por quê, B? Ela é filha do Gin, senhor Jaime. Essa bezerra tá magra. Vamos cuidar dela. Tal. Bom, virou campeão nacional Musa. Né? A vaca passou dentro de casa, tava magrela, e o Olha B isso. foi lá e pensou. Ela falou, não, Isso essa que aqui, é o olho. essa aqui. Esse é que é o cara bom. O cara bom, ele sabe olhar o gado magro, porque olhar gado gordo e bonito, qualquer um sabe. É fácil, nossa, que bonito. Agora, pegar o magro e saber o que ele vai virar... Outra história que eu conto sempre, que é coisa boa daquela época lá. Nós fizemos uma campeã nacional em Uberaba, a última que nós fizemos, com a Rayana. Uhum. A Rayana era crioulo do Chico Carvalho. E a história é o seguinte. A Embrapa, ali em Campo Grande, fazia levava uns garrotes para fazer uma concorrência lá. Aí, não sei quem lá pediu para meu pai mandar 2 garrotes para ele, mandou para lá. Aí o Chico passando lá para ver os garrotes lá na Embrapa, ligou pro meu pai, ô Jaime, tem um bezerro aqui assim, assado. Você não vende esse bezerro para mim? Eu, não vou vender, você pega o bezerro, é seu aí o bezerro. Bom, então eu vou te dar uma bezerra. Uma hora que passar um caminhão aqui, eu vou te mandar uma bezerra. Bom, Chico foi lá, pegou o garrote, acho que chamava Centenário. E passou um ano, passou um ano e meio. Eu soube da história depois, né? Uhum. O Chico começou a andar com a bezerra na pista. Foi em Dourado, ganhou um prêmio, não sei o que, ganhou um prêmio. Bom, um certo dia, chegou uma novilhona já, de 20 e poucos meses, na estância. E o Chico mandou um recado. Tá vazia, né? Chico, daquele jeito dele. Bom, tá vazia, o B chamou meu pai e disse, seu Jaime, olha a bezerra que o Chico mandou aqui, não sei o que e tal. Corremos para preparar a bezerra, emprenhamos a bezerra, fomos para Uberaba, foi a grande campeã. Então a história é o seguinte, o Chico mesmo sabendo que ela ia campeã, que ela ia andando, Cumpriu. conversa de peão lá, né? Falou, não, essa bezerra aqui eu dei pro senhor Jaime, então o dia que puder, manda ela lá. Então o Chico, mesmo sabendo que a bezerra era Você viu o que é. mandou para cá. Chegou a bezerra e foi a campeã nacional. A Rayana vendeu um monte de sêmen dela, de embrião dela aí.
As histórias velhas do Nelore. Isso aí é difícil de achar hoje, né? Uma Ixi, pessoa que Maria. fala uma coisa. E E... depois, E em cima disso, o Chico vendeu muito o sêmen do pai da Rayana, que eu sou ruim de cabeça para essa coisa, mas vendeu muito sêmen em cima do campeonato da vaca lá. Ah, Eu tive com o Chico agora uns 15 dias atrás. Nelore também. Nelore pintado. Tá na moda. tá, tá. O Elinho, muitas vezes veio aqui no leilão. E uma vez nós fizemos uma promoção do sêmen do Taju. Taju foi um filho do Ludi, que produziu pouquíssimo sêmen, mas era um garrote muito moderno, manchado. Não teve muito apelo comercial porque era muito manchado, mas um boi moderno, chifrinho curto, grosso, quadradão. Morreu muito cedo e produziu muito pouco sêmen. E o meu pai deu 20 doses de presente pro Elinho Assunção. Foi embora. Isso faz 25, 30 anos. Foi o começo do Nelore pintado. O Taju pintava tudo. Não, Tá. todo mundo que veio comprar parou de comprar porque ele pintava as vacas. E o Elinho preservou e queria pintado. Então, há 20 dias atrás, ele mandou um convite para mim. Você vai ser homenageado. Aí eu vou ser homenageado do quê? Não, o sêmen do Taju que teu pai me deu, assim, 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 assado. E fui eu lá para Campo Grande. Cheguei lá, recebi um prêmio, um boizinho tudo pintado, que era o Taju, Uhum. né? E contou a história para todo mundo lá. Mas essa é a origem do Nelore pintado, então? Existiu o Nelore que a raça falava lá, como é que chama? Variedade de pelagem. Variedade pelágio. E o Elinho preservou em cima do sangue do Taju e multiplicou isso aí. Olha que interessante. Eu não sabia disso. Sim. E agora foi o grande campeão ou a grande campeã de Uberaba da variedade de pelagem, foi um filho do Taju e a reservada, a mãe era filha do Taju. Ah, vá. Então o Taju, infelizmente eu não tenho umas 5 mil doses dele para vender, mas ainda tem um pouquinho. E todo mundo me pergunta se tem, eu quero usar, porque o boi pinta muito e é muito bom de produção e tal. Eu começo disso aí. Essa é outra historinha do meio da raça aí. Rapaz, isso aí tem história, hein? Você vê que onde bom parece demais. que põe a mão, parece que dá negócio. É bom, bom, hein? mas eu fico muito satisfeito de poder ouvir essas histórias, porque são histórias que vai ao encontro daquilo que eu aprendi lá atrás. Naquela época, o cara falava, vou te dar um bezerro, ele não É. estava falando da boca para fora, né? Ele estava falando Sim. com vontade e fazia questão que você se desse bem com aquilo, né? Verdade. Não é pegar o pior e Não, dar, né? não. Era desse perfil mesmo. Quantas histórias já ouvi do seu Rubico, do seu Torres, que dava o garrote pra você, dava 3 novilhas para um, dava 5 novilhas para outro. Já ouvi várias histórias do cara assim, amigo seu, passou uma dificuldade, vendeu a fazenda. Vendeu a fazenda e foi comprar uma fazenda menor. Eu ouvi essa história há poucos dias. E ficou lá, estava com dificuldade e tal. 5 amigos se reuniram e falaram, do tempo do giro isso. 5 amigos se reuniram e falaram, vamos acudir o nosso amigo lá, mas como é que nós vamos fazer? Você pega 5 novilhas, eu dou 5, você dá 5. Vamos dar 20 novilhas para ele começar a vida. E começou e ficou bem. Então tinha essas coisas que o gado valia muito, né? Representava muito o comércio de gado. Você falou de giro, quantas histórias você sabe, até mais do que o de Uberabense. O Tem que muita o coisa. giro representou lá. Nossa. O giro foi o boi que foi buscado na Índia, né? O Nelore veio junto. Depois veio só o Nelore, mas o giro foi o animal buscado lá. Eu lembro do meu avô, o meu avô na fazenda, ele foi comprar, do Dr. Zé Humberto, foi comprar um touro giro para botar nas vacas, e era mais vaca de leite que tinha. Vaca que dava muito leite naquela época, 4 litros, 5 litros, era uma beleza. Você ficava embaixo da vaca, era um sofrimento danado, que as tetas duras, não saía nada. E aí o vovô comprou o touro, naquela época o vovô morava numa casa simples, na fazenda, era aquelas casas de tábua ainda, de piso de madeira, tudo. Ele ia construir uma sede para a fazenda, bonita. Ele deixou o dinheiro da sede num touro giro. Aí. O dinheiro da sede da fazenda num touro giro para poder melhorar o gado. Tem muita história. É umas coisas absurdas de grande. Valia muito, né? Muito dinheiro. As histórias do seu Celso Garcia lá com os giro dele lá. Acho que vocês conheceram a fazenda dele. Já foi lá? Já fui lá. É uma maravilha, né? Tem muita história boa A história do Adir que você foi visitar. lá. Sim. A história do Adir com a chácara que ele tem lá em Ribeirão Preto, Uhum. com um bezerro.
bezerro. Ele tinha um sócio, depois comprou do sócio. Sim, que depois foi fazer a Lagoa da Serra, Sim, né? sim. E aí ele comprou a parte dele com um bezerro que ele pegou desmamado do Cada dia que você Do senta lá, Torres. você conta uma história. Né? Ali é bom demais. Muito bom. Ali é rico demais. Eu sentei lá com ele a semana passada, que eu vinha da fazenda e passo por dentro de Ribeirão, né? Então, de vez em quando, tá aí, tá. Eu chamo ele de Coringa. Nós fazíamos um leilão aqui em Garça, um pedacinho da história também. Eram 4 leilões seguidos. Era o Adir, o Duda, o Evaldo e eu, né? Então nós criamos um cartãozinho e um mês antes a gente soltava da sequência. E eu tenho um amigo lá de Garça que mexia numa firma de propaganda aí e fazia caricatura de nós 4, né? Então colocou apelido em nós 4, né? O Adir era o Coringa, o Evaldo era o Rufo, que ele contou uma história uma vez que levou uma surra do Rufo. O Duda era o Zoiudo, e eu era o Manda-Chuva. Então, uns 5, 6 anos nós fizemos uns cartõezinhos bonitos. Eu depois fiz um painel grande e dei de presente para eles uma vez que eles vieram aqui. Um mês antes a gente soltava esse cartãozinho, era o maior sucesso disso aí. Mas eu passo lá e sempre tô lá tomando um café com ele. Ele pegou a casa dele ali onde é a chácara ali e fez um quarto contando a história dele. Né? Com as fotos. Fotografia, aquela coisa toda. E a minha filha mais nova é casada com o neto do seu Fernando Coalhato. E ele tinha paixão pelo seu Fernando, o Adir, e muitas histórias junto com o seu Fernando. Então, toda vez que eu passo lá, tem uma história. Tem uma história das fazendas de Goiás, tem uma história das leilão de mula. Leilão de mula. Era muito bom. É bom demais. Bom demais. Então, o Nelore, você fez muitas amizades no Nelore. Trouxe, além de tudo que você viveu, as amizades permanecem aí no Nelore. Nossa Senhora, é uma coisa... Quando que foi a exposição de genética ali em Uberaba? Faz uns 20 dias, 30 dias atrás, né? Mais um pouquinho. Foi um pouquinho a mais, pouquinho mais, Me ligou em casa o seu Dr. Emílio Odebrecht. Tá. Convivemos um pouquinho junto, fizemos leilão junto. Ô Jaiminho, você não vem aqui? Eu falei, por quê, doutor Emílio? Não, porque da turma antiga não tem mais ninguém aqui, eu não conheço mais ninguém. Vocês precisam vir aqui almoçar comigo, né? Eu não fui porque eu não podia ir, mas foi muita gente. Ele fez um telefonema para cada um para ir no leilão dele. Então aquele grupo antigo foi lá almoçar, comer, participar do leilão, né? Era uma turma que andava há muito tempo junto e como mudou muito a turma, e mudou a competição, nós íamos muito porque tinha pista, né? Sim. Todo mundo tinha H de pista. E nós fomos saindo da pista, então perdeu a graça a exposição, né? Nós fizemos uns 30 anos aquela coisa lá, nós fomos saindo devagar. Então passamos a não frequentar o leilão e a pessoa cobra, né? Ô, volta aqui, não sei o que e tal. E de vez em quando a gente vai num. E cada passada é uma lembrança de uma história boa, hein? Nós falamos bastante de sucesso, você teve o sucesso. Eu queria saber o seguinte, todo esse período que vocês criaram, Nelore, começaram no café, começaram no Nelore, teve algum momento que você se lembra que passou por alguma dificuldade, teve alguma coisa que te marcou, que depois daquilo acabou virando um... No Nelore? Pode ser. No Nelore, acho que não. Acho que foi sempre... a gente acabava um leilão preparando o outro, né? Quando você faz uma festa como a gente fazia aqui em casa, você quer fazer a outra com responsabilidade, porque você quer convidar o cara e quer que você tenha qualidade para mostrar, né? Vergonha você puxar o cara para casa e convidar a pessoa para vender com você e você mostrar na pista um animal inferior ao dele. Então criou-se uma responsabilidade para nós. Isso era um desassossego para mim, particularmente, que fiz mais leilão sozinho do que com meu pai. Você tinha que ir para a fazenda e já escolher os animais do outro ano, né? Que eram os animais nascidos, ou uma vaca, uma novilha, um bezerro, que fosse talvez. Então isso causou aflição, sim. Era um complicador isso aí, né? Principalmente quando você vê que as suas opções, você chegava na fazenda,
as opções foram raliando. O que eu vou vender o ano que vem, né? Eu tinha pouca vaca, como eu já falei. Então, essa é uma aflição que eu passei muito tempo. E você começava a multiplicar. A época do embrião, você pegava a irmã da ciganinha e multiplicava ela. E você queria que nascesse igual e não nascia. Então, foram umas aflições. E a coisa foi ficando cara. Esse nível que eu andei, com esse volume de gado que eu tinha que ser muito eficiente para participar. Sim. Né? E eu sofri muito com isso aí. Você chegar no elo e vender 3, 4 animais por ano lá naquela pista, era complicado, né? Então essa é uma aflição, mas é uma aflição boa. O complicando, né, é para você procurar opções, né? Começamos depois de muito tempo, ter que vender animais não da nossa marca, mas animal comprado, né? Começou a época das sociedades de Uberaba, né? Você comprava o rabo da vaca, a cabeça da vaca, a perna da vaca. E a gente ia junto com essa turma aí. verdade. Mas foi uma questão de aflição, assim. Eu acho que eu saí um pouquinho desse nível de leilão meio na hora certa, assim, sabe? Tá. Eu comecei a sentir essa dificuldade grande. E quando eu juntei a molecada, eu falei, eu vou parar. Não, vai parar, vai fazer o quê? O Guilherme tinha chegado. Nós vamos plantar café. Aí fizemos a opção do café, né? Paramos ali com a estância e fomos pro café. Então foi a única aflição. O resto foi só festa. Festa boa. Que bom. A molecada sente a falta minha de uns 10 anos de fim de semana. Era festa em cima de festa. Era leilão em cima de leilão. Era leilão em Goiânia, era leilão em Dourado, era leilão em São Vivia Paulo. viajando pra lá e E pra cá, viajando. né? Aí peguei a Nelor para tocar ainda. Foi complicado. Foi uma fase muito boa. Deixa uma turma muito grande, que é reconhecida até hoje. É uma turma boa de amizade. Faria tudo de novo? Opa! Principalmente tendo o Ginho Ludi junto. Facinho, facinho. É bom, né? Boa. Então você começou no café, foi pro boi e voltou no café. Então, café foi a vida do meu pai todo, comprando sítio, vendendo sítio, comerciante de café. Entramos na fase do Nelore e demos uma esquecidinha nas fazendas de café, mas sempre tivemos. E agora com essa fazenda de Minas, que está indo muito bem, e a fazenda de Garça toda irrigada, e com a modernidade da cafeicultura, né? A cafeicultura hoje você não modernizou-se tudo a nível de máquina, colhedeira, você tira café do chão hoje com máquina, você forma as lavouras muito bem formadas, a qualidade dos adubos que existe para irrigação, Sim, né? sem dúvida. Você forma muito rápido uma lavoura. E o café é uma planta que é que nem boi precoce, esses boi cruzados aí. Ele é muito bom, mas você tem que cuidar dele, né? Se você não cuidar, Não deu uma não comidinha? der uma comidinha, cria o pelo só e não vira nada. Vira nada. Então passou uma atividade que nesses últimos 3 anos não podemos falar de preço, mas já tivemos uma época muito ruim. Hoje, especificamente, esse dia aqui, a bolsa de café foi muito ruim. Eu acho que café de Garça hoje deve vender por R$740. Nós vendemos muito café a 1.100, 1.200 há 90 dias atrás, né? Então é uma fase, o café, acho que Garça está passando por uma fase interessante, porque ela está pensando em qualidade, em elitizar o café da cidade, Certo. da região, né? Não é só Garça, são 15 municípios, Marília está incluído. São 15 municípios que conseguiram uma coisa que se chama indicação geográfica. Daqui a um tempinho, o saco de café da região de Garça vai sair com carimbo. Tá. É de Garça. É um café que vai valer mais. Espera-se que vai valer mais. Do que produzir só volume. Garça é muito produtiva, produz muito café. Então, a cafeicultura se modernizou, você produz muito, mas como a história do Nelore multiplicando, você tem que partir uma hora para qualidade. E você tem algum projeto seu particular de qualidade de Então, a café? Regina, minha esposa, tem uma vontade de fazer um café, chama-se Café Santa Emília, que é a fazenda que eu tenho ali, e fazendo um pó de qualidade, mas a competição do café, do pó de café, o comércio de café, é um comércio ingrato, porque a fiscalização é muito ruim, né? Às vezes você acostuma a beber um café e você não está bebendo só café, né? Apesar da conta do café para virar pó é muito boa,
você compete em desigualdade. Você quer fazer um café muito honesto e você compete com coisa que não é tão honesta, né? E você tem que vender e tem que receber. E Sim. você vendeu, você tem que entregar. Então é como toda venda, né? Sim. Vender goiabada é da mesma maneira, vender Exatamente. café é a mesma coisa. Ah, vendeu. Você vendeu 20 sacos de café para Tupã. Você tem que entregar lá, né? Tem um Sem custo, dúvida, tem sem o dúvida. vendedor. É comércio. Então, acho que tem que fazer uma qualidade. Desde que você elitize o seu produto, acho que alguém vem buscar, né? Você não precisa tanto oferecer. Então, o caminho do café que a Regina está querendo fazer é isso aí, né? É o final. Não, é isso aí, tem que fazer, fazer. Nichar. nichar e fazer um... Tem que agregar valor, né? Acho que produzir volume nós sabemos produzir. Lá em Minas produz bastante, a fazenda é muito produtiva, aqui em Garça também. Mas nós temos que fazer uma qualidade melhor. Garça, Bom, o Brasil produz muito café e nós bebemos o café muito bom que volta de lá. Ele foi lá e voltou para cá. esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Industrializou lá e voltou para cá. A Então, gente não consegue fazer isso, né? O consegue Brasil fazer isso. é o maior produtor do mundo, mas É isso aí. tá precisando É dessa... triste isso, né? na verdade é saber fazer, né, vó? É saber fazer esse marketing aí, né? Vamos E dizer. tem que ter apoio. Apoio. Tem que ter apoio. Porque a única coisa que falta é o produtor ter o incentivo para poder não precisar mandar para lá para beneficiar para mandar para cá, Exatamente. né? São coisas assim, citando o Nelore e citando o café. Desde o tempo que eu estava na Nelore, coisas de Brasil. Eu nunca soubemos a população bovina do Brasil e nunca vai saber. Nunca vai. Ah, não tem vai 200 milhões de cabeças. Não sabe se tem. Não sabe. Não Se tem tem. 180, tem 220, né? Exatamente. Ah, o estoque de passagem de café, tem 5 milhões guardados. Você não sabe, porque o cara guarda café na Tulha, guarda café não sei aonde. Como é que Então, vai saber? Como é que vai Não saber? tem jeito de saber. Isso é coisa de Brasil, né? É. Você tem que conviver com isso e saber viver com isso aí. Né? Exatamente. Nós estamos quase acabando aqui. Eu queria uma dica de uma pessoa aí que fez muito sucesso no Nelore. Ele está fazendo no café agora. Quem quer empreender nesse mercado de Nelore, vamos falar de Nelore, depois não falar no café, ou nos dois, vamos falar nos dois, empreender nesse sentido. Qual dica que você daria para quem está começando, falar assim, pô, vou querer mexer com isso? Qual a dica? Bom, primeiro gostar do que faz, né? Tá. Se você não gostar, pode sair. E acho que entender um pouquinho disso, né? Tem muito... Nego pegou um cipó aí e tá balançando aí, achando que cria Nelore, achando que produz café. Não é assim, né? Acho que tem que ter um pouquinho de raiz. E o cara que for outro dia eu estava conversando justamente sobre isso. Eu e a Regina lá em casa. Garça teve muito produtor de café de famílias tradicionais que herdaram as fazendas. Tá. Vieram os netos de São Paulo, não sei de onde, aí compra. Primeira coisa que eles fizeram foi arrendar tudo. E tudo para eucalipto. Então é um pessoal que não teve vivência de café, ou o avô não teve sucesso com café, para se criar uma raiz, criar um perfil que você goste daquilo, né? Acho que é história, um pouquinho de história. Acho que toda coisa de sucesso, o cara não nasceu fazendo aquilo lá. Exato. Acho que ele tem que gostar daquilo que faz e insistir no sonho dele, né? Acho que... E um pouquinho de sorte também, vai muito bem. Acho que é por aí, né? Também vale, né? Procurar a sorte faz bem também. É um tempero bom, Um né? tempero bom. É isso, a gente tá aqui. Eu queria agradecer, Jaime, você ter vindo aqui, despender do seu tempo pra Que gente isso. conversar. É sempre bom contar história boa. Não, e a gente tem essa... eu convivi bastante tempo lá com o Guilherme, a Sim. gente teve uma amizade muito... O Guilherme, filho dele. Uhum. E eu acho assim que pra gente bater esse papo aqui é um prazer pra mim, que eu conheço Opa, desde muito tempo. sim. E a gente tava querendo trazer, falando, vamos trazer o Nossa. Jaime, falamos com o Guilherme, falando, vamos trazer. E eu queria agradecer demais. E eu tô Aqui- sabendo do sucesso de vocês. Maravilha, parabéns. Estamos aí, graças a Deus, Estão estamos fazendo o que gosta. fazendo o que E gosta. sabe o que faz. Exato. E aqui eu queria agradecer também, ó. Ganhei Sim. um livro. Ganhamos. Não, esse já fica comigo. Aí, ó, tá, te falar uma Eu vou coisa. deixar no escritório lá Tá na bom, mesa. tá lá. lá, briga. Aí que falando a história do seu pai, né? Meu pai. Contando aqui, eu vi aqui que era caçador, com perdigueiro. Caçador de perdiz. É uma historinha rápida. As fazendas do Mato Grosso que nós compramos foi caçando perdiz.
Foi caçando perdido e tal, na divisa com o Paraguai. Pô, essa fazenda, quem que é essa fazenda? Essa fazenda é de um cara de Londrina. Inclusive, seu Jaime, ele está vendendo a fazenda. Ah, está vendendo a fazenda? Por que que ele está vendendo a fazenda? A fazenda chama Cafelândia por quê? É porque aqui tinha um projeto de café. Imagina, o cara tinha um projeto de café na divisa com o Paraguai. Lá Nossa. agia 5 vezes por ano. Ele tirou um dinheiro do Banco do Brasil e não estava pagando. Fome em Londrina, compramos a primeira fazenda do Mato Grosso, caçando perdices. Caçando Então, perdiz. esse caminho aí. Muito bom. Esse é o Jaime Miranda contando aqui várias histórias pra gente. É uma coisa que relembrar, né, Walter? Foi muito bom. Quero agradecer demais. É isso. novamente. Eu também vontade. quero agradecer a oportunidade que você deu e a sua oportunidade para nós também de poder escutar a história. A coisa que a gente tem que dar mais valor na vida é nas pessoas que podem nos contar a história e podem transferir conhecimento para a gente. Importante. Isso não tem preço, isso não tem nada que paga e nada melhor na vida do que você dividir aquilo que você mais tem, que é o conhecimento. Eu te agradeço demais, foi um Que isso. prazer dos maiores do mundo. Que isso. Obrigado mesmo. Tamo junto. A hora que vocês quiserem conversar, tamo junto. É Bom isso aí. demais. E depois nós vamos fazer um churrasquinho lá na Santa Emília. Opa! É festa boa lá, hein? Festa boa lá. Esse foi o MF Cast, podcast do MF Rural.